Iniciando agora os trabalhos da reunião, tenho a honra de receber para essa audiência pública o excelentíssimo ministro das Comunicações, senhor Paulo Bernardo, e também o excelentíssimo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, senhor João Batista de Rezende, que já se encontram na mesa. Essa audiência pública é realizada em atendimento ao requerimento número 1 de 2013 dessa presidência, para debate sobre os temas 15 anos da Lei Geral de Telecomunicações, Agenda Regulatória 2013-2014, Telecomunicações e Internet e nova estrutura da Anatel. Ressaltamos aqui a importância da realização dessa audiência e mais ainda pela vinda do ministro das Comunicações e do presidente da agência, responsável pela fiscalização do setor e telecomunicações. Receberá o plenário da CCT, nessa oportunidade, informações e dados sobre as atividades e agenda estatal para o setor. E também poderemos debater com o ministro Paulo Bernardo e com o presidente João Rezende as diretrizes das respectivas pastas. Assim sendo, passo a palavra inicialmente ao ministro Paulo Bernardo. Muito bom dia, presidente desta comissão, senador Zezé Perrella, do Estado de Minas, senhoras e senhores senadores. Em primeiro lugar, presidente, quero agradecer o convite e dizer que é uma satisfação estar nesta comissão, que é a comissão mais relacionada com os temas que estão a cargo do Ministério das Comunicações, e registrar que nós temos contado com um enorme apoio do Senado e mesmo, principalmente, desta comissão. Registrar que no ano passado nós estivemos aqui e participamos de uma audiência como essa, defendemos a votação de uma lei federal de antenas para regular essa questão no Brasil inteiro, e o senador Vital do Rego nos informou, na mesma reunião, que tinha um projeto já em elaboração, e a partir dessa conversa nós fizemos um acordo. O governo abriu mão de ter a autoria do projeto. O senador, que também era presidente da comissão, Eduardo Braga, foi o relator do projeto. Ele foi votado em pouco mais de 2 meses aqui. E acabei de falar com o presidente da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados vai pautar no plenário, quer dizer, pelo menos é a proposta que o presidente está levando lá para os líderes. Se houver concordância, deve ser pautado no plenário, portanto, um avanço enorme. E deve-se a uma conversa que nós tivemos, uma audiência que foi feita nesta comissão, que entendeu a oportunidade, a importância, a conveniência de ajudar. O governo abriu mão de ser autor, portanto, o senador Vital do Rego foi o autor, com a relatoria do senador Eduardo Braga, e vamos falar sinceramente, resolveu um problema que, se fosse um projeto mandado por nós, provavelmente ia demorar os 2 meses para nós mandarmos o projeto. Passando à questão do tema, é um tema bastante amplo, quase que um balanço, e eu acho que é oportuno para os senadores e as pessoas que acompanham os trabalhos do Senado verem o que nós estamos fazendo, as perspectivas. Nós começaria, presidente, no ano passado, a União Internacional de Telecomunicações, que é um órgão multilateral que cuida dessa área de telecomunicações, divulgou um relatório mostrando a situação de 155 países que foram analisados. E, nesse quadro, o Brasil destacou-se como um dos 3 países que mais subiram no ranking de uso de tecnologias da comunicação e da informação no período avaliado. O relatório foi divulgado em 2012, mas o período era 2010 e 2011. Nós tivemos, no mesmo período, entre 2010 e 2011, uma queda de 46% no preço da banda larga no Brasil. Somos hoje o 4º maior mercado do mundo para serviços de telecomunicação. Isso na média dos serviços, porque se nós pegarmos, por exemplo, computadores pessoais, nós somos o 3º maior mercado.
Se pegarmos para telefonia celular, nós estamos em quinto lugar no volume de vendas. Então, mas fomos considerados o quarto maior mercado do mundo para telecom, com a quarta maior contribuição do setor de telecom para o PIB. E assumimos o primeiro lugar na América Latina na densidade de acessos de banda larga móvel. Só para olharmos o que está acontecendo, esse gráfico mostra os dados referentes à banda larga fixa, que atingiu, em fevereiro de 2013, quase 21 milhões de conexões, 20 milhões e 700 mil conexões, e a banda larga móvel, que passa de 65 milhões. É um serviço que começou em 2008 e já está com mais de 65 milhões de usuários. Nesse dado aí, me parece que não estão computados os serviços máquina a máquina, M2M, a sigla que se usa, que deve dar mais uns 8 a 10 milhões. A Anatel passou a computar isso separadamente e acho que, à medida que esse serviço for crescendo, vai passar a fazer uma estatística à parte. Até porque, presidente, a previsão que tem, esses dispositivos máquina a máquina devem chegar a 2020 beirando aí 1 bilhão de dispositivos. Isso não é dado do governo, não. São várias projeções que são feitas, inclusive, pelo próprio mercado. O número de celulares no Brasil chegou em 263 milhões, sendo que 80% deles são pré-pagos. Telefonia fixa, nós temos hoje 44 milhões e meio de linhas de telefone fixo, sendo 29.930 milhões telefones conectados pelas concessionárias e 14 milhões são das empresas autorizadas. Note que o número de telefones das concessionárias tem diminuído, estabilizou o ano passado, não teve grandes mudanças, mas em 2011 teve uma queda de quase 1 milhão de usuários. A televisão por assinatura é um exemplo de como uma legislação propícia pode ajudar muito. O Congresso aprovou em 2011, o Senado aprovou em 2011 a nova lei que tinha sido aprovada na legislatura anterior pela Câmara. E esse serviço está crescendo perto de 30% ao ano, 2009, 2010, 11, 12. No ano passado, atingimos 27% dos domicílios. Isso em torno de 17 milhões de assinantes de TV por assinatura. Tem a lista ali das tecnologias. Veja que a faixa vermelha lá, que indica televisão por satélite, hoje é a maior. Está mais popularizada pelos preços, pela facilidade de instalar em qualquer região, mas nós estamos prevendo que vai haver um grande crescimento da TV por cabo, com cabo coaxial ou fibra ótica. Basta dizer que na Anatel nós já temos mais de 300 pedidos de licença para operar a TV por cabo. Quer dizer, com certeza isso é um serviço que vai avançar bastante. Ali tem um quadro que mostra, com dados em uma pesquisa da CETIC, que é um órgão ligado ao Comitê Gestor da Internet, a penetração da internet de acordo com a renda das famílias. Veja que, se nós olharmos a área rural e principalmente olharmos as famílias de menor renda, é quase ausente, né? Até um salário mínimo tem 3% de penetração. De fato, é muito, muito menor. Já quando você vai para famílias de alta renda, acima de mais de 10 salários mínimos, nós temos em 2010 86% e em 2011 foi para 91%. Nós não temos o dado ainda de 2012, mas tudo indica que pode ter aumentado um pouquinho. E uma das coisas que a gente tem falado muito, senador Zezé Perrella,
é o seguinte, essa pesquisa mostra assim, por que a pessoa não tem internet? O primeiro fator é porque é caro, alto custo, 50% deu essa resposta nos domicílios urbanos. Nos domicílios rurais, 33%, mas não é porque o pessoal acha baixo, é porque não tem oferta, né? Então, na área... o outro ponto é a ausência de cobertura. Nos domicílios urbanos, 21% não tem porque não tem oferta. E 54% na área rural. Quer dizer, então, de fato, uma das coisas que nós fizemos no ano passado, quando licitamos o 4G, foi licenciar também, junto com o 4G, a frequência de 450 MHz para fazer internet e telefone rural, que eu acho que tem que cobrir essa lacuna dos pequenos municípios, dos pequenos distritos, a população rural, em muitos lugares com adensamento bem razoável. Não estou falando da Amazônia, que aí não é outra coisa, nós temos que fazer com satélite, mas no Nordeste, em algumas regiões dos estados do Sul, Minas, tem um alto adensamento populacional mesmo na área rural, pequenas propriedades e tudo, então vai cobrir uma lacuna grande. Eu queria mostrar algumas ações que nós já realizamos ou que estão em curso, né? Uma coisa que está tramitando ali e que nós achamos que vai ser um sucesso é uma regulação dos pagamentos móveis. Isso aí significa que a pessoa vai poder usar o aparelho celular para fazer pagamento, como usa o cartão de crédito. Então, isso é um trabalho que foi feito junto com o Banco Central e a Anatel. Nós produzimos uma proposta que está no bojo de uma proposta, um projeto que foi para a Casa Civil esses dias, que é mais amplo, regula meios de pagamento. Isso já não é atribuição do Ministério das Comunicações, é do Banco Central e a Fazenda, mas o capítulo que trata de pagamentos móveis está muito bom. Nós estamos trabalhando num projeto de banda larga 0800, seria para fazer atendimento gratuito, principalmente atendimento ao consumidor. Estamos discutindo o Programa Geral de Metas de Universalização 3, que, na verdade, oficialmente começamos no ano que vem, porque ele é para 2015. Aliás, o 3 já foi, né? Vamos discutir o próximo, é o 4, né, João? O telefone com acesso especial para a família de baixa renda, a desoneração dos smartphones, que foi votada na lei no ano passado, em setembro, e nós mandamos o decreto há algum tempo para a Casa Civil e a presidenta assinou ontem, senador. Está no Diário Oficial de hoje a desoneração dos smartphones. Quer dizer, nós dependemos apenas de uma portaria que vamos publicar ainda esta semana, né, doutor Max? Fazer essa semana a portaria para entrar em vigor a desoneração dos smartphones. Temos um programa de cidades digitais que recebemos inscrições de municípios com até 50 mil habitantes para fazer apoio a esse projeto. E estamos até um pouco assustados porque tivemos em torno de 1.900 municípios inscritos. Evidente que nós não vamos ter dinheiro para isso, nós vamos ter que ver como é que vamos selecionar isso e ver se fazemos uma programação para mais de um ano aí, conseguir mais recursos com a equipe econômica, mas de fato surpreendeu. A senadora Ângela Portela se interessa muito por esse tema. Temos 1.900 municípios interessados, então nós vamos ter que trabalhar isso bastante. Estamos fazendo avançar o processo de digitalização da TV. Nós temos um cronograma que estabelece que o sinal analógico da TV seja desligado no dia 30 de junho, 1º de julho de 2016. E nós temos uma proposta para mudar isso, antecipar algumas regiões para 2015 e outras nós vamos postergar, deixar 2016 e postergar até 2018 para algumas regiões. O regime especial do Plano Nacional de Banda Larga já foi regulamentado, né? Nós temos uma demanda, aí as empresas estão
preocupados com o prazo exíguo, estão nos procurando, não tem ainda uma decisão, mas é possível que nós discutamos no governo uma eventual prorrogação desse prazo. Já fomos procurados pelas empresas para mudar isso. Bom, a lei das antenas, já falei, né, isso foi uma produção aqui desta comissão que convenceu o Senado em pouco mais de 2 meses, votou e está agora na Câmara dos Deputados. Nós achamos que tem grande chance de ser votada neste semestre. Claro que esse semestre pode ser um prazo muito elástico, considerando que o deputado Henrique Alves está interessado, pode colocar na pauta logo, mas nós achamos que vota neste semestre. Eu já falei da licitação de 4G e de 450, senador. No ano passado, nós fizemos essa licitação, tivemos uma arrecadação de 2 bilhões e 900 milhões. E até queria esclarecer que nós, na ocasião, fizemos uma opção que era o seguinte: nós preferimos imputar obrigações de fazer, obrigação de cumprir prazo, de ter maior abrangência e fazer investimentos pelas empresas, do que dar um viés de arrecadação. Então, nós não priorizamos a arrecadação. Nós estamos preparando a licitação da faixa de 700 MHz para começo do ano que vem, e já há no governo o convencimento de que também não vamos dar ênfase para a arrecadação. Claro que alguma arrecadação vai ter, porque, no fim, a disputa é em função dos recursos, quem paga mais leva. Mas nós vamos também colocar uma série de obrigações de fazer, principalmente grandes redes de fibra ótica, e achamos que isso vai ajudar muito a desenvolver a banda larga no país. Estamos fazendo tudo isso com política industrial. 50% dos equipamentos têm que ser fabricados no Brasil com o critério do PPB, padronização de produção nacional, e até 20% de tecnologias desenvolvidas aqui. O que nós esperamos com esse regime especial de banda larga, que já mencionei? Nós desoneramos os impostos federais, PIS, PASEP, COFINS e IPI. IPI é basicamente na etapa de construção. Vai construir uma torre, vai construir um duto, fica desonerado também do IPI, como acontece em outras áreas de construção. Nós pretendemos reduzir as diferenças regionais, modernizar as redes de telecomunicações e elevar os padrões de qualidade percebidos pelos usuários, com massificação do acesso às redes e aos serviços de telecomunicações que suportam acesso à internet em banda larga. Fizemos a regulamentação de um instrumento de debêntures para a infraestrutura, isso é para as empresas interessadas em fazer captação de recursos, já foi regulamentado. E uma coisa boa que acho que a Anatel está agora regulando, vai colocar em consulta pública, que é das pequenas células. Está terminando já, né? Diz o presidente. Isso aí para melhorar o atendimento dentro de ambientes fechados ou em pequenas localidades, nas vizinhanças, de um lugar que você queira reforçar a rede. Então, a principal característica é que ela capta o sinal do celular e remete para a rede fixa. Então, você desafoga as antenas de celular. Isso já falamos, a lei de antenas aí, também de meios de pagamento. Uma coisa que eu queria frisar, presidente, a Telebrás está fazendo um bom trabalho, agora com mais visibilidade, porque está fazendo a ligação em todos os estádios que vão ter a Copa do Mundo, os 6 da Copa das Confederações neste ano e os 6 outros que também estarão na Copa das Confederações. Basicamente, as redes de fibra ótica que darão condições de gerar imagem para a FIFA estão sendo feitas pela Anatel, pela Telebrás,
e a empresa deve fechar este ano com mais de 20 mil quilômetros de rede de fibra ótica pronta em operação, né? Já conseguimos fazer, ali tem não é bem visível para quem está lá atrás, mas tem um anel em azul que mostra o que já foi feito, chegando em todos os estados do norte, essa parte mais leste da região norte, todos os estados da região nordeste, Minas, Espírito Santo, e chegando em Brasília. Quer dizer, faz um anel ali que é importantíssimo para gerar tráfego de internet e melhorar os preços, melhorar a qualidade lá na região norte e nordeste. Estamos montando um satélite que deve ser lançado em 2015, com finalidade toda voltada para comunicações. Vai ter 2 spots para comunicações estratégicas, basicamente das Forças Armadas e outras comunicações estratégicas de governo, e os demais spots serão operados na chamada banda KA, uma banda relativamente nova para satélite, que vai servir para a banda larga civil, principalmente em regiões mais distantes, onde é mais difícil chegar com rádio e principalmente com fibra ótica. Nós vamos fazer o atendimento por satélite. Destacar aqui, o João depois pode melhorar essa fala aí, foi feito o regulamento de exploração industrial de linha dedicada. Isso é para regular a relação entre as empresas na compra e venda de internet. Isso significou uma redução nos custos de 30%. Quer dizer, vai baixar a internet no atacado, possibilita baixar também no varejo. E fizeram lá na Anatel o Plano Geral de Metas de Competição, que é basicamente também para regular o atacado. Eu acho que é importante porque a Anatel não tinha ainda se debruçado nos anos anteriores nessa questão do atacado. Então, ela determina compartilhamento de redes e infraestrutura, reduz barreira à entrada de novos competidores e faz uma regulação que não é simétrica. Ela trata de forma diferente os diferentes. Nós fizemos, em 2011, a chamada banda larga popular, que estabeleceu a oferta de 1 megabit por R$ 35,00. É bom lembrar que, na época, a média nacional era praticamente 70, o preço de 1 megabit. Nós já temos hoje 2.850 municípios atendidos e 2,5 milhões de acessos contratados. Na verdade, esse programa tem funcionado como uma entrada. O usuário entra nesse primeiro estágio e depois ele contrata um combo, contrata velocidades maiores. Isso tem... Tanto que a velocidade média da internet no Brasil atingiu, no ano passado, 2,3 megabits por segundo. Conectamos 64.500 escolas urbanas e com o 450, senador, com a frequência de 450 que vai fazer a área rural, nós vamos conectar mais 82 mil escolas da área rural. Isso ficou estabelecido como obrigações. Fizemos desonerações várias, modems, tablets, roteadores digitais, smartphones, que, repito, foi assinado ontem pela presidenta, está no Diário Oficial de hoje, isenção de tributos federais para a banda larga rural, o 450, quando for prestado o serviço no 450, não vai ter imposto federal. E também para estações de satélite que vão receber banda larga. Reduzimos as taxas para comunicações máquina a máquina. E uma coisa, senadores, que eu acho que é importante mostrar, isso não tem solução no curto prazo, mas nós achamos que é importante insistir, é que no preço da banda larga, como de maneira geral nas telecomunicações, nós temos uma importante carga de tributos. Se a gente olhar essa tabela, nós vamos ver que numa fatura de R$100, nós temos R$31 de... Aliás, uma fatura
de R$ 76,00, nós temos R$ 24,00 de tributos. Isso significa 32%. Isso, com certeza, é um inibidor do maior uso da internet. Tivemos um regulamento de qualidade aprovado pela Anatel, estabelece para este ano um mínimo de velocidade no momento de 20% e média de 60%. O gráfico vermelho mostra a média. E essa média vai aumentar no ano que vem para 70% e vai aumentar depois para 80%. Ou seja, o cidadão contrata a internet, com esse parâmetro ele vai ter direito a, no mínimo, 40% em qualquer momento. É o mínimo que pode cair o tráfego, mas na média vai ter que ser 80% daquilo que foi contratado. Isso significa que aqueles contratos que o cidadão assinava, olha, e não olhava nas letras pequenas lá, quando ia saber, não, a obrigação é dar pelo menos 10%. Isso aí acabou. Você começou com 20%, aumenta para 30% e depois vai para 40% num determinado momento. Mas a média, que é o mais importante, já começa com 60%. Só para encerrar, senador, o governo lançou um conjunto de medidas para melhorar o atendimento ao consumidor. E nós, da área de comunicações, fomos convocados. A Anatel já tinha um regulamento em trânsito lá que trata de relações com o consumidor. O que nós recebemos de orientação do governo levou a Anatel a acelerar a tramitação disso, de maneira que nós também estamos engajados num esforço para garantir boas condições de atendimento. O governo vai fazer um decreto que estabelece os itens essenciais, pelo menos o que eu tenho visto, o celular deve ser enquadrado. Essa coisa de troca, deu defeito, tem que trocar, vai ser considerado um item essencial, e é mesmo, né? Hoje todo mundo usa celular para trabalhar, para se comunicar, de maneira que é fundamental. Então, eu encerro por aqui, senador, e me coloco à disposição aí dos nossos líderes aqui da casa para responder as questões. O ministro Paulo Bernardo tem uma audiência com a presidente às 10h30, então ele pediu que a gente... Ele fez a sua explanação, estão aí, está à disposição para responder as perguntas. Em seguida, o presidente da Anatel, o João Batista, vai falar também para a gente. O ministro vai ter que sair até 10h30, né, ministro? Mas o João Batista continuaria aqui com a gente. Com a palavra o senador Walter Pinheiro. Não, senhor presidente, eu quero só salientar duas coisas. Acho que é importante a vinda tanto do ministro quanto do presidente da Anatel nessa comissão, assim como fizemos no período passado em relação ao início dos trabalhos. E acho que é fundamental esse balanço que o ministro faz em relação a diversas medidas, dentro do balanço, inclusive, o próprio trabalho que foi desempenhado aqui pelo Senado, tanto no aspecto da aprovação de medidas para incentivar o setor, desoneração, estímulo, no momento da economia com dificuldades. É bom lembrar que esse é um setor que cresce, ministro, de forma completamente diferente do que acontece com outros setores da economia, mas é importante, inclusive, que o incentivo venha para a gente alcançar alguns objetivos aqui pautados, dentre eles a questão da cobertura, a ampliação dos serviços e a interiorização dos serviços. Então, portanto, acho que esse é um ponto que é fundamental no que Vossa Excelência coloca. O outro é, no que eu queria chamar a atenção, no que diz respeito à utilização, principalmente, dessas virtudes aí do setor de telecomunicações para ir ao encontro da demanda de serviços. O ministro falou aqui na questão dos pagamentos, por exemplo. Essa
É uma luta histórica do Congresso Nacional em relação à introdução desse serviço, e hoje há, por parte do governo e do próprio Banco Central, eu diria até encaminhamentos claros para isso. E aí, ministro, eu conversava até com a ministra Miriam no dia 2, lá em Fortaleza, quando do anúncio das medidas em relação aos efeitos da seca. E um dos pontos que eu tenho insistido muito é a utilização do celular ou da tecnologia móvel nessa área aí, portanto, na bancarização e na chegada do serviço. Nós temos a maior dificuldade hoje para fazer chegar o Garantia Safra em todos os lugares, onde os efeitos da seca vão já criando dificuldades. Primeiro porque o Banco do Nordeste é um banco que não tem capilaridade, e, consequentemente, o agricultor é obrigado a se deslocar para as cidades onde o Banco do Nordeste tem sede. Então, isso poderia tranquilamente ser feito utilizando essa estrutura para esse serviço. Ou seja, promover o pagamento, promover a movimentação. E não há nenhum bicho de sete cabeças, porque quem opera um celular pré-pago faz uma operação de crédito. Então, não é nenhuma nova descoberta para quem já tem. E hoje, todos nós sabemos que o celular está na mão de todo mundo. Então, portanto, teria essa grande facilidade da aplicação desse serviço. Sem contar a outra parte que eu acho que é fundamental, no que diz respeito a esses aplicativos, que envolvem aí clima, emergência, agricultura e saúde. Portanto, a utilização desses serviços para a gente fazer chegar serviço de atendimento à população, usando verdadeiramente a tecnologia móvel como um canal, como uma ferramenta para atingir todos esses lugares. Então, acho que era importante salientar isso, senhor presidente, porque essa tem sido uma das contribuições, uma das buscas que aqui permanentemente os senadores vêm fazendo. Então, quando muitos clamam aqui por expansão da banda larga, por chegada, então não é só e somente só para a gente levar isso numa expectativa de ampliação dos serviços de voz no interior, mas é para a gente, inclusive, criar um mecanismo de qualidade desse serviço, cobertura desse serviço, mas principalmente usar isso como uma ampliação para a oferta de outros serviços em nosso país. Então, portanto, acho que é importante nesse tempo e associar isso a medidas que essa casa aqui tem tomado, você superar dificuldades, como o caso aí citado pelo ministro da Lei das Antenas, ou até a boa contribuição que esse parlamento deu para, no caso da Lei do Audiovisual, ministro Paulo Bernardo, que além da questão da TV por assinatura, nós impulsionamos uma área importantíssima da economia, portanto, a economia que advém da cultura. Eu até outro dia, Paulo, fiquei muito feliz que numa das revistas dessas de bordo, numa companhia aérea, eles fazem uma boa reportagem do que é que essa lei produziu do ponto de vista da produção cultural no Brasil e do incentivo à cultura. Quer dizer, portanto, você desconcentrou e, ao mesmo tempo, sai, eu diria até garimpando essa rica produção que tem cultural no Brasil. Isso não tem só no Centro-Sul, isso tem no Brasil inteiro. Portanto, agora, a gente, além do financiamento, além das condições, você ganha também com a Lei do Audiovisual a oportunização para que isso seja veiculado. Portanto, a obrigatoriedade que nós colocamos na lei foi exatamente para permitir isso, né? Que você ganhasse a capacidade de apresentar isso ao povo brasileiro e, na outra ponta, você usar a capacidade de produção cultural do povo brasileiro. Então, portanto, acho que essas medidas elas vão chegando em boa hora para a gente fazer uma verdadeira cobertura em todas as frentes, usando aquilo que esse insumo de telecomunicações tem de mais importante. E, por último, eu só queria inserir uma coisa, Paulo. Eu acho que o que nós fizemos com o setor elétrico agora, no que diz respeito a desonerar e, ao mesmo tempo, reduzir a tarifa na ponta, a gente precisa colocar na ordem do dia, na cabeça das pessoas. Tem agora a própria redução de tarifas, né, chamadas, e aí é importante a gente lembrar essa questão do roaming, a questão, inclusive, ou do interurbano, como
mais chamado aqui, meu caro João, porque isso pega exatamente a população mais carente. Então, e que as pessoas passem a entender também na economia que telecomunicações ele é um insumo tão decisivo quanto a energia. Então, esse é um aspecto, ele é estruturante, ele é ponto central para a atração de investimentos. Nós estamos na guerra aqui em relação à aprovação de medidas para essa questão da guerra fiscal. Então, portanto, um dos elementos fundamentais hoje nessa guerra fiscal é exatamente esse insumozinho chamado telecomunicações. E nesse novo tempo, sem esse transporte da informação, sem essa utilização, a gente não consegue de forma nenhuma levar o desenvolvimento para o interior do Brasil. Pra você entender, Paulo, nós estamos levando lá para o interior da Bahia uma unidade de produção de aerogeradores da Alstom francesa. Óbvio que ela foi para próximo do local onde nós vamos ter o grande parque eólico. Mas uma das exigências na região de Caetité, Guanambi, no sudoeste baiano, onde a gente tem um grande parque eólico. A Alstom fez um investimento de R$1 bilhão para a construção de 440 aerogeradores naquela região. Um dos grandes pleitos da Alstom, obviamente, como eles vão tirar a energia do vento, não seria a energia elétrica. Portanto, foi para o complemento da sua atividade exatamente a questão da oferta de serviços de banda larga, serviços de comunicação. Então, assim, é o que tem sido constante para a atração de investimentos, essa questão. E agora a gente viu aí para a Copa do Mundo. Acho que a gente tem que aproveitar essa experiência da Copa do Mundo e consagrar de uma vez por todas os nossos centros de emergência, portanto, os centros de serviço para atender a população e não só para atender a Copa do Mundo. Com a palavra o ministro Paulo Bernardo. Muito obrigado, senador Walter Pinheiro. Primeiro, essa questão dos aerogeradores no sudoeste da Bahia. Primeiro, uma notícia fantástica, o fato de ser instalado em uma região onde com certeza vai ter um impacto muito maior do que teria numa capital. E respondendo objetivamente a questão colocada por Vossa Excelência, eu acho que nós temos hoje condição de atender com alguma celeridade a demanda por banda larga, que é evidente que se fizermos o atendimento a esse empreendimento industrial, vamos fazer o atendimento à região também. Isso tem outro... Já usar as torres de eólica... Já tem outro impacto também para a região, com certeza um benefício adicional para toda aquela população. Com relação à questão do audiovisual, Vossa Excelência foi um dos líderes que conduziu esse processo na Câmara primeiro, depois no Senado, coincidentemente mudou de casa no intervalo entre as duas votações. E, de fato, o mercado de produção audiovisual no Brasil está num momento privilegiado. Todas as informações que nós recebemos da Ancine, das associações de produtores, é de que estão num momento especial. As empresas têm a obrigação de apresentar produção nacional, então o que está acontecendo é que eles estão comprando o que já estava sendo produzido e estão financiando novas produções. Com certeza tem um impacto enorme na formação desse mercado importante, né, que é qualificado, gera um grande valor agregado. Foi muito importante a contribuição que a Câmara e o Senado deram nessa votação. E nós achamos que isso ainda vai se estender mais, porque a TV por assinatura está crescendo quase 30% ao ano, quer dizer, então o impacto dessa exigência de ter cotas nacionais e cota independente é maior ainda. No mais, eu acho que nós estamos
de acordo, eu quero registrar aqui, não sei uma pitada de brincadeira, que nós temos outro petista defendendo desoneração para o setor de telecomunicações. Inclusive, sair em defesa de Vossa Excelência. Eu sei, eu li muito bem, senador. Eu li muito bem e agradeço. Não. Primeiro porque eu acho que... Não, eu acho que é importante a gente entender. Por isso que eu estou dizendo, Paulo, não tem como. As pessoas precisam fazer a diferença entre o que é a desoneração para você baixar o custo, é exatamente isso, para que a população possa ter acesso a isso, e do que é o outro debate sobre a questão da mídia, comunicação, produção cultural. Nós precisamos, inclusive, fazer a separação das coisas. Eu acho que é isso que é fundamental, e acho que esse foi o erro daqueles que fizeram crítica a Vossa Excelência, entendeu? Então, portanto, eu defendo, se nós temos que desonerar isso para poder chegar na ponta, para isso aqui não virar, é só instrumento de consumo de uma camada da sociedade que pode pagar para ter esse tipo de serviço. Acho que essa que é a questão central. Com a palavra o senador Benedito de Lira. Senhor presidente, senhor ministro, senhor presidente da Anatel, companheiros senadores e senadoras. Ministro, a minha posição aqui é muito rápida. Nós vivemos, no momento, uma situação que continua, na minha observação, ruim, que é exatamente o serviço de telefone celular. Não só dos grandes centros, mas com especialidade quando você chega nos estados e vai para as regiões do interior do estado. No meu estado, por exemplo, praticamente dentro da cidade de Maceió, saiu assim, negócio de 10, 20 quilômetros, você fica sem sinal de telefone. Você está, às vezes, numa conversa, ligando, e o telefone cai com frequência. Você está ligando para um outro... Vamos dar um exemplo. Eu preciso falar com o senador Walter Pinheiro, lá na Bahia. Eu faço a ligação. Aí lá vem aquela mensagem de que o telefone dele não recebe chamada, não recebe ligação. Esse telefone não existe. Quer dizer, é um péssimo serviço prestado por estas empresas que tratam pela TIM, pela Oi, pela Claro, qualquer uma delas. Então, eu gostaria de saber, ministro, queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho que tem desenvolvido à frente do Ministério das Comunicações e pelos gráficos apresentados aqui, a gente sabe da evolução que você está dando nesse Ministério. E, apesar de todas essas dificuldades, mas o serviço que o Ministério tem desenvolvido, um trabalho que é digno de referência, de elogio por parte de todos nós. Agora, eu gostaria de saber o seguinte: quais são as ações que têm sido adotadas pelo Ministério, pela Anatel, para coibir com esse abuso e como proceder para expandir, logicamente, para as áreas onde ainda não chega sinal do telefone celular, que é, como bem disse o ministro, o celular hoje não é apenas um insumo para se comunicar, mas é um instrumento de trabalho para milhares e milhões de brasileiros que usam o celular para exatamente fazer a sua atividade de trabalho no dia a dia. Mas, infelizmente, o serviço não é ainda à altura da exigência, da capacidade, inclusive do esforço que tem sido desenvolvido pelo Ministério das Comunicações. Então, o que é que falta? É um maior volume de ações de recursos para que as empresas que têm o comando e o domínio desse setor de comunicação, ou a incapacidade do Ministério de dotar esses sinais frequentes na hora que você precisa deles. É exatamente isso, ministro, que eu gostaria de saber de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Benedito de Lira. Primeiro, eu quero concordar com Vossa Excelência. Nós temos deficiências, essas deficiências exasperam o consumidor, com razão, até porque não temos hoje mais divergência sobre isso, é um serviço essencial, as pessoas usam o tempo todo no seu dia a dia para trabalhar, para se comunicar com os familiares, para
monitorar o que os filhos estão fazendo, monitorar o que os maridos estão fazendo. Eu não sei se para isso usam, mas é essencial. E eu vou cuidar com as brincadeiras aqui, né, senador Ângelo? Porque senão daqui a pouco leva uma bronca. Mas, então, de fato, a deficiência existe. Eu atribuo como principal causa o crescimento muito rápido e muito expressivo que nós tivemos no último período. Em 2011, o 3G cresceu 100%, dobrou. E em 2012 cresceu mais 80% sobre esse patamar. Quer dizer, se contar esse pedaço de 2013, nós temos hoje 3 vezes mais terminais habilitados no 3G do que tínhamos em 2010. Né? Se pegarmos o que aconteceu nos últimos 10 anos, nós temos hoje 7 vezes mais aparelhos celulares. E a crítica que eu faço às empresas é que elas não se prepararam devidamente, não fizeram os investimentos. Se Vossa Excelência pergunta, e o governo, eu acho que nós podemos assumir a carapuça de que nós também não previmos esse crescimento e não tivemos essa percepção de que isso traria esse tipo de problema e essa dificuldade. O governo tem agido, nós estamos cobrando das empresas. A Anatel fez regulamento de qualidade para a internet, fez normas de qualidade mínima para o atendimento no celular. No ano passado, teve uma medida dura que foi suspender a venda de chip. Né? Isso não é uma coisa que você toma, uma medida que toma qualquer dia, porque, na verdade, nós trabalhamos para que se venda mais e não para parar de vender. Mas a Anatel, naquele momento, achou que tinha que fazer um freio de arrumação e acho que foi positivo. E nós estamos apostando que vamos superar essas deficiências. Primeiro, o consumidor tem todo o direito de cobrar e os parlamentares que são representantes também têm não só o direito, como a obrigação de transmitir para nós essas questões. Nós estamos com algumas ações, senador, articuladas, que é, primeiro, a partir do ano que vem começa a implantar a internet e telefonia rural. E nós estamos com expectativa de que isso vai ser já com tecnologia LTE, ou seja, com serviço de 4ª geração. E isso vai eliminar um problema que nós temos nos distritos, por exemplo, que não são atendidos, ou as escolas da área rural que não têm internet ainda. Na licitação para 700 MHz, que também vai ser 4ª geração, nós estamos trabalhando, a Anatel está trabalhando com a possibilidade de colocar a exigência de cobertura ao longo das principais rodovias. Quer dizer, aquela coisa de que a pessoa está na rodovia e alguém quer conversar com ele, não consegue, porque você na rodovia não tem atendimento. Nós estamos também com uma previsão de ampliação forte para todo o território nacional do serviço 3G. E com a implantação do 4G a partir do fim deste mês, com a licitação do 700. Agora, dentro de tudo isso, senador, o grande ponto comum para todas essas alternativas é que nós precisamos ter infraestrutura de telecomunicações. A presidenta Dilma nos orientou a tratar a questão da infraestrutura para telecomunicações de maneira tão prioritária como se trata rodovia, ferrovia, aeroporto. Isso tem que ser uma preocupação básica. O senador Walter acabou de relatar. Vai entrar uma grande empresa, vai instalar um complexo industrial lá no sudoeste da Bahia, tem que ter banda larga de qualidade lá. E a população lá também quer. Então, eu acho que as cobranças são pertinentes, elas são justas, mas eu diria assim, eu acho que nós podemos assegurar a esta comissão, assegurar ao Senado de que as medidas que nós estamos tomando vão ser capazes de propiciar um serviço de melhor qualidade. Isso, no médio, talvez não no curtíssimo, mas no curto, no médio prazo, nós já vamos ter resultado. E, de resto, nós precisamos fazer um grande investimento em infraestrutura no país, porque senão não vamos conseguir, de fato, dar conta desse recado. Muito bem. Com a palavra, o senador Lobão Filho. Próximo, o senador Eduardo Suplicy.
senhor presidente. Ministro Paulo Bernardo, bom dia. Bom dia. Eu também acredito que a grande revolução tecnológica do nosso século é o celular. Instrumento que consegue convergir vídeo, dado, voz, e que a cada dia assoma ainda mais a população brasileira. Portanto, nada mais justo do que criarmos novos espaços para o 4G, que é uma evolução do 3G, dando mais velocidade, mais eficiência aos serviços hoje já ofertados pelas operadoras. Mas, senhor ministro, a minha dúvida é em relação exatamente ao... A minha dúvida é exatamente em relação à faixa de 700 MHz da banda larga, que vai ser ofertada a banda larga, com 200 e tantos milhões de usuários. Portanto, acredito sim, de forma prioritária, nós temos que tornar esses serviços melhores. Mas como ficam as TVs que estavam, os serviços gerais de radiodifusão que estavam alocados nesse espectro, nessa faixa de radiofrequência, com essa licitação para a banda larga que não estava prevista no início? Essa é a única dúvida que eu tenho, mas ainda assim, mesmo que eles não fossem realocados, certamente seria necessário a priorização do 4G, visto a demanda absurda por esse tipo de serviço que a sociedade brasileira hoje tem. Então, ministro, gostaria apenas, eu faltei aqui, com essa nova lei de domésticas, a gente tem que acabar lavando louça, prato e roupa. Então, aí acaba atrasando tudo. Eu perguntaria, então, a Vossa Excelência se seria possível esclarecer esse ponto. Olha, senador, eu tenho um problema parecido com o de Vossa Excelência, mas eu quero dizer o seguinte: lá em casa eu lavo louça, mas não enxugo de jeito nenhum. Então, se quiser, deixa no escorredor lá. Mas, brincadeira à parte, essa pergunta é uma grande questão, que é justamente a grande polêmica que nós temos, uma das grandes polêmicas para viabilizar a licitação da frequência de 700 MHz. Porque o setor de radiodifusão, embora não seja contrário à adoção de um pedaço da faixa, a faixa de 700 para banda larga, quer garantia de que todas as televisões, todas as emissoras, as retransmissoras serão alocadas convenientemente. Então, o princípio básico é o seguinte: quando nós temos o serviço analógico de televisão, se isso aqui fosse o espectro, nós temos um canal e um intervalo de igual tamanho. Um canal e intervalo de igual tamanho. Um canal, são 7 MHz, 6 MHz que usa para cada canal. Então, tem um canal, tem 6 MHz de intervalo. Então, você usa uma faixa mais ampla. Com a digitalização, com a TV digital, nós podemos fazer assim, sem intervalo. Nós podemos alocar os canais com a mesma banda, mas sem intervalos. Claro que isso é uma explicação bem simplificada. Depois, se precisar um esclarecimento de um técnico, de um engenheiro, isso vai lhe ser passado com mais precisão. É justamente isso que gera o que muitos chamam de dividendo digital. Quer dizer, a partir do momento que digitalizar, nós podemos reacomodar os canais e teremos uma folga, que é essa faixa de 700 MHz. Ela tem 108 MHz de largura. Esse é o tamanho da faixa. Ela vai de 698 até 806, não é isso? Eu já estou aprendendo tudo isso. É do canal 52 ao 69. Então, veja bem, nós precisamos, para fazer essa licitação, nós precisamos digitalizar tudo. E digitalizar, quando nós falamos de emissoras de televisão, isso está praticamente resolvido. Quase todas as emissoras estão acomodadas, já estão digitalizando ou já digitalizaram. Nós precisamos resolver o problema da ponta lá do telespectador, que tem que ter equipamento digital. Porque senão não tem como desligar. Eu não posso dizer assim, olha, a partir de amanhã, mesmo considerando que tem 10 milhões de famílias, ou 5 milhões numa região que não tem televisão digital, ou não tem conversor, eu vou acabar com o analógico e vou ficar só com o digital. Não vai funcionar, porque vai dar uma gritaria justa, correta,
que não vai resolver. Então, nós precisamos resolver o problema da recepção digital. E o governo está estudando, inclusive, incentivo, ver como é que nós vamos resolver isso. Quando isso estiver resolvido, nós podemos desligar o digital. A destinação para o 700, ela é importantíssima, porque é uma faixa que exige menos infraestrutura, tem mais alcance, vai permitir massificar a banda larga no Brasil. Mas nós asseguramos para os radiodifusores que não deixaremos de fora ninguém que esteja hoje outorgado. Então, tem todas as emissoras que receberam outorga e as retransmissoras vão ser acomodadas no digital. As pessoas falam assim, mas tem caso que não vai conseguir. Já falaram, por exemplo, Campinas, que tem muitos canais de televisão, não vai conseguir. Rio de Janeiro. Bom, se não conseguir, nós vamos licitar a faixa de 700, tirando Campinas, ou tirando o Rio, ou tirando onde precisar para manter, porque o serviço de radiodifusão vai ser mantido. Né? Não seria correto, justo. A televisão está presente em 98% dos domicílios no Brasil, que se a gente fizesse uma coisa para prejudicar emissoras, com certeza seria um desserviço à população brasileira. Então, nós achamos que vai caber, temos certeza que vai caber, mas se não couber, nós vamos fazer um recorte em algum lugar para atender. Né? E, de maneira geral, nós vamos acomodar tudo isso. Então, por isso, nós estamos mudando, inclusive, o cronograma de digitalização. O cronograma vai levar em consideração onde precisa digitalizar com prioridade, que é onde tem mais canais, onde tem mais gente também. Que as grandes cidades, as grandes regiões metropolitanas seriam o começo. Apaga o analógico, você começa a utilizar o dividendo digital. Mas nós temos hoje aproximadamente 4.700 municípios onde não tem nenhuma utilização para os 700, está totalmente vazio. Quer dizer, então, nessas áreas é possível, depois da licitação, já começar a usar para banda larga sem nenhum problema. Então, mais ou menos assim, de maneira não técnica, é isso que nós pensamos, senador. Muito bem. Com a palavra, o senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, senador Zezé Perrella, senhor presidente João Batista de Andrade, da Anatel, querido ministro Paulo Bernardo, meus cumprimentos pela exposição e pelo desempenho do Ministério das Comunicações desde que Vossa Excelência assumiu, com a expansão tão significativa do setor das comunicações no Brasil. Compartilho com Vossa Excelência o entusiasmo e a importância que Vossa Excelência dá para que mais e mais os brasileiros tenham acesso, seja ao serviço de telefonia, sobretudo telefonia móvel. E hoje, cada vez mais nós percebemos a importância da telefonia móvel, como há pouco Vossa Excelência mencionou, para todo o serviço que cada ser humano precisa. Mas eu queria... Faz 10 dias eu estive, por exemplo, numa região de Vinolândia, São Sebastião da Grama, Caconde, ali próximo de Poços de Caldas, da fronteira do estado de São Paulo com Minas Gerais. E ali, ao dialogar com as pessoas, e inclusive na área rural, muitos nos diziam, puxa vida, aqui nós ainda não temos o acesso a poder falar em telefone. Então, às vezes, a gente está na estrada, ocorre um acidente e não conseguimos sequer telefonar para, digamos, comunicar que estamos precisando do socorro, ou até a família, algo assim. Eu imagino que isso ocorra em muitas regiões do Brasil, inclusive no interior do Paraná, e agradeceria se Vossa Excelência puder nos dar uma informação para a população destas áreas rurais, sobretudo, porque alguns diziam assim, parece que as empresas responsáveis por instalar as antenas de televisão não teriam tanto interesse aqui de colocar. Então, que tipo de diálogo tem o Ministério das Comunicações com as empresas que colocam aquelas antenas para proporcionar maior facilidade de acesso, e em que medida isto poderá
se expandir, seja para esta região que eu mencionei, mas para tantas outras no Brasil. Também nós cada vez mais percebemos a importância da internet para a educação dos brasileiros, na medida em que uma escola rural ou uma pessoa que mora no interior ou mesmo nas grandes cidades passa a ter acesso à internet, essa pessoa multiplica de uma maneira extraordinária o seu acesso à informação, à cultura, à educação, ao conhecimento nos mais diversos campos. Então, eu agradeço se puder nos informar a perspectiva relativamente a qual é, para a população que ainda não tem o acesso à internet, a expectativa, digamos, até, vamos supor, até o final do governo da presidenta Dilma, de expansão do acesso à internet para o território brasileiro e para a população, tanto urbana quanto rural. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Suplicy. Essas questões que Vossa Excelência levanta, Vossa Excelência está falando ali do interior de São Paulo, região mais próxima à divisa com Minas, mas isso acontece no Brasil inteiro. Os senadores e deputados do país inteiro nos procuram e reclamam sobre essas questões. Então, respondendo objetivamente, quando foram feitos os editais de licitação para as várias modalidades de tecnologia móvel, né, o celular, não se incluiu os territórios todos dos municípios. Foram incluídos as sedes e até uma distância de 30 quilômetros da sede. Então, se um distrito de um município do interior de Alagoas fica a mais de 30 quilômetros da sede, ele não foi criada a obrigação da empresa fazer o atendimento. Isso, da mesma forma, senador, não foi criada nenhuma obrigação de fazer atendimento ao longo das rodovias. Você transita ali no interior de São Paulo, na verdade está usando na estrada o acesso que é dado nas cidades. Como as cidades têm muito atendimento, né, uma região rica, com grandes cidades ali, então você é atendido com o serviço da cidade. Nós estamos colocando na licitação de 700, nós vamos colocar a exigência de atendimento ao longo das rodovias federais, não é todas as rodovias do país, mas as grandes rodovias vão ser atendidas. E já fizemos a licitação para atendimento na área rural. Isso foi feito no ano passado, em junho. O serviço de 4G quem levou o 4G levou também a obrigação de fazer o atendimento na área rural. Nós demos uma janela de espaço, o 4G começa agora a ser implantado. O rural ficou para 2014 por uma razão tecnológica que eu acho que é importante. Como está sendo desenvolvida a tecnologia 4G para frequência de 450 MHz, nós acreditamos que até o fim do ano vamos ter essa tecnologia disponível, então vamos implantar um serviço de melhor qualidade. E o que Vossa Excelência cobrou no final da sua pergunta, do seu questionamento, o cronograma é o seguinte: começa em 2014, até junho de 2014 tem que atender a 1/3 do território nacional. Depois, no segundo semestre, até 31 de dezembro de 2014, mais 1/3. E o outro terço, que deve ser o mais difícil, mais complicado, fica para 2015. Aí, dependendo das distâncias, do relevo, das dificuldades, distância das redes já existentes. Então, é esse o cronograma que nós estamos trabalhando. E para as estradas, nós vamos colocar no leilão dos 700 MHz, que vai ser feito no ano que vem.
Com a palavra o senador Sérgio Petecão. Bom dia, ministro Paulo Bernardes. Eu sou do Acre, sou senador pelo Acre. Eu gostaria de... Na verdade, não seria nenhuma pergunta. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de uma situação que nós convivemos na Amazônia. Se fala muito que as empresas, todas, sem exceção, elas investem onde ela tem um maior retorno, onde tem um maior número de usuários. E isso no meio empresário, isso é o básico, é o lógico. Todo empresário, toda empresa visa o lucro. Eu queria saber como é que o ministro vê essa situação da Amazônia, por exemplo, lá no Acre. Por exemplo, um município como Taumaturgo, que fica no extremo do nosso país, jamais vai ter condições de dar um retorno financeiro que qualquer empresa que vem investir na região possa fazer o investimento. Existe uma preocupação do Ministério nesse sentido, da empresa não visar só o lucro e que possa dar aos brasileiros que estão nessas cidades, nesses municípios de difícil acesso, porque para o senhor ter ideia, nós temos municípios que a pessoa só tem acesso de avião e lá a telefonia celular deixa de ser luxo e passa a ser uma necessidade. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma leitura dessa situação, como o senhor vê essa situação na nossa região, na região amazônica. Obrigado, ministro. Muito obrigado, senador Sérgio Petecão. Bom, Senhor ministro, eu queria só complementar. Pois não, senadora Portela. A fala do senador Petecão e a fala do nosso amigo aqui em relação à precariedade da internet banda larga no Brasil, do modo geral, mas especialmente na região norte, na região amazônica. Como bem colocou aqui o senador Petecão, a gente observa um esforço muito grande do Ministério das Comunicações, buscando ampliar, universalizar o acesso à internet, à banda larga em todo o país. Inclusive, vimos que já existe um estudo do Ministério das Comunicações com a Casa Civil para o lançamento do Plano Nacional de Banda Larga 2.0, como o senhor apelidou, que eu achei muito interessante. E eu gostaria de também saber como esse Plano Nacional de Banda Larga está sendo gestado pode olhar com atenção especial a região norte, a região amazônica, o Acre e Roraima especificamente. Nós já dissemos em outras ocasiões que existe uma estrutura, de rede de cabo de fibra ótica no estado de Roraima. Quem utiliza essa estrutura é a operadora Oi, a única. A Telebrás ainda deverá atuar no estado, mas no momento ainda não atua. E eu gostaria de que o senhor explicasse aqui para a gente, explanasse a nosso pedido do senador Petecão, sobre como o Ministério das Comunicações vai dar essa atenção especial à região amazônica, considerando a extrema dificuldade de internet banda larga lá, considerando que o Plano Nacional de Banda Larga, esse plano banda larga popular que oferece 1 megabit por R$ 35,00, quando é a previsão de chegada desses benefícios tão importantes para a região amazônica, para o desenvolvimento daquele povo lá, que chega a 20 milhões de habitantes, ministro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Obrigada. Muito obrigado, senadora Ângela Portela. E respondendo, então, a Vossa Excelência e ao senador Sérgio Petecão, primeiro, nós temos consciência, senador e senadora, de que os serviços na região norte são os mais precários do Brasil. O volume de penetração da internet é o mais baixo, telefonia é o mais baixo, e além de os serviços serem deficientes, eles são caros. E nós estamos trabalhando e achamos que é prioridade resolver parte da situação da região norte ainda neste governo. Eu falo parte porque não vai resolver tudo, todo mundo tem consciência disso. Então, nós, no ano passado, destinamos para a Telebrás 66 milhões de reais, especificamente para construir
redes de fibra ótica na região norte do Brasil. E esses recursos estão sendo aplicados. Nós já conseguimos, como disse, fazer aquele anel ótico por todo o Nordeste, saindo de Brasília e cruzando Goiás, Tocantins, Pará, depois Maranhão, Piauí, todos os estados do Nordeste voltando a Brasília. Isso é importante para ter redundância de rede. Se a fibra quebra num lugar, ela pode trafegar por um dos dois lados. Fizemos o lançamento no Pará do programa, esse programa Banda Larga Popular, e é interessante Vossa Excelência falar isso, senador Ângela, porque eu já ouvi, por exemplo, num debate, às vezes fui numa televisão, num debate sobre isso, e uma pessoa lá muito influente nessa área, com bastante conhecimento, falou: mas você está lançando um plano de internet de R$35, se for desonerado é R$29, isso lá em Perdizes é um bairro de São Paulo, isso já existia. Foi claro, mas nós não fizemos um plano Perdizes de banda larga, nós estamos fazendo um plano nacional de banda larga, estamos tentando atender ao território todo. O governo do Pará tinha feito um levantamento, quando nós lançamos o nosso programa lá, em breves era R$400 um megabit. Se você fosse na cidade Marabá, Santarém, cidades do interior do Pará custando R$300, R$400 a internet, e às vezes com velocidade menor. Conseguimos fazer no Amapá, cruzamos o rio com uma rede formada de rádio, estão vendendo 1 gigabit lá de velocidade, atendeu. Eu acho assim, até quero saber a quantas andamos no Amapá, porque parou a reclamação. Né? Aquele volume imenso de reclamação justa, correta, diminuiu. Não quer dizer que está uma beleza, mas quer dizer que melhorou, conseguiu. No caso do Acre, do senador Petecão, eu queria dizer o seguinte: nós fizemos uma rede, uma grande rede de fibra ótica de Brasília até Rondônia. Já estamos em Rondônia e já estamos interligando as cidades de Rondônia. O governador Confúcio Moura fez um belíssimo trabalho, ele fez redes de fibra ótica nas principais cidades de Rondônia e nos pediu conexão. Nós estamos conectando a Telebrás com a rede local, lá, as redes locais do estado de Rondônia, e isso já está sendo feito, senador. E no Acre, nossa previsão é de chegar em setembro. Eu recebi esses dias o senador Jorge Viana, e quando nós dissemos para ele que nós vamos chegar em setembro, ele falou: bom, mas acho que é muito tempo, não dá para chegar em agosto. Eu falei: vamos conversar para ver se a gente vai antecipar para agosto, para julho, se der. Mas a Telebrás vai chegar com a sua rede, um cabo de fibra ótica ao estado do Acre, que é a mesma, né? Na verdade, ela atravessou Mato Grosso, está atravessando Rondônia, e nós vamos fazer a conexão lá no Acre. E aí podemos fazer também a interligação. A nossa prioridade tem sido o seguinte: vamos fazer as conexões com todas as universidades, com as instituições públicas, e vamos vender serviços para pequenos provedores, quem quiser fazer. E as prefeituras, por exemplo, fazer através do Cidade Digital ou de outro programa, fazer Wi-Fi. Lá no Acre tem um programa Floresta... Como chama? Floresta Digital. Eu sei, senador, a velocidade é lenta, mas é normal isso, porque como não tem tráfego da rede, o serviço fica deficiente. Eu fui falar com o prefeito Fernando Haddad esses dias, e ele tem um grande programa de fazer Wi-Fi em áreas públicas. Falei para ele, se você fizer com velocidade baixa, instala uma festa, no outro dia começa a reclamar. É a mesma coisa. E no Acre, essa rede de fibra ótica vai resolver esse problema, inclusive do Floresta Digital. No caso de Roraima, nós estamos negociando para levar o linhão, vai chegar o linhão agora em junho, o linhão de energia e também de fibra ótica, que vai chegar em Manaus, né, vai cruzar o rio Amazonas, é uma coisa, né, do Pará, de Tucuruí a Manaus, e também depois vai para Amapá, mas só vai chegar no fim do ano. E aí essa fibra que vai chegar em Manaus, nós queremos estendê-la até Roraima. Agora, em alguns casos, alguns não, isso é talvez até uma regra na região norte, no Acre, em Roraima, no Amapá, nas pequenas comunidades, nós com certeza vamos fazer serviço por satélite, porque é muito penoso atravessar setores da floresta com fibra ótica, tem problema ambiental, tem problema de engenharia.
né? Você transpor os rios amazônicos é uma atividade, assim, do ponto de vista da engenharia, muito complicada. Mas, em alguns lugares, com rádio, e em outros lugares, nós vamos fazer com satélite. A Anatel licitou, em 2011, 4 satélites, 2 dos quais entraram em operação já, mas é mais voltado para TV por assinatura. E agora vão entrar 2 em operação que são mais especializados em banda larga. Com certeza isso vai aumentar. Inclusive, nós estamos discutindo, senador, além do satélite da Telebrás, que está sendo feito para lançar em 2015, estamos discutindo que medidas nós podemos adotar, o governo federal e os governos dos estados, para baratear esse acesso via satélite. Né? De repente, baixar o imposto. Nós já tiramos, por exemplo, aquele receptor pequeno de casa para o satélite já foi desonerado. O Senado aprovou, a Câmara aprovou. Então, nós já vamos ter um terminal para o usuário comprar mais barato. Mas ainda dá para baratear. Nós podíamos tirar um pedaço do imposto sobre o serviço que é prestado, que é uma carga tributária alta. Então, acho que tem muita coisa que vai ser feita ainda em 2013 e 2014 para melhorar, não para resolver. Eu vou pedir essa compreensão, porque não vai resolver nesse período, porque a região norte tem muita deficiência, é uma região de dimensões continentais, mas nós vamos melhorar muito a internet este ano e no ano que vem no Acre e Roraima e todos os estados da região norte. Presidente Zezé, o senhor me permite, só para agradecer ao ministro. Ministro, eu sou grato com a sua sensibilidade e vejo que o senhor está atento aos problemas desse país, quando o senhor se preocupa com o Acre. Agora, a minha preocupação é maior porque, por exemplo, lá no meu estado, no estado do Acre, nós vivemos um estado virtual. O senhor falou de internet da floresta digital. A minha preocupação é que a imagem do governo federal é que esse serviço esteja chegando ao povo, ao cidadão, principalmente às pessoas mais simples, com qualidade. E não é verdade. Por mais que o governo do estado tenha se esforçado, mas esse serviço é horrível, né? É precário. Então, é importante que o senhor tenha essa acessibilidade da importância que é a nossa dificuldade na região amazônica, especialmente no meu estado, o estado do Acre, para que nós possamos, se Deus quiser, incluir o Acre em tudo isso que o senhor nos falou hoje aqui nessa comissão. Obrigado, presidente Zezé. Só uma coisa, eu não usaria a expressão horrível, mas eu sei que é deficiente. E eu conversei com o governo do estado do Acre, é um serviço com deficiência. Não tem uma infraestrutura para dar vazão para a rede. Então, a chegada das fibras da Telebrás, isso está previsto, repito, para setembro. Nós, se pudermos, vamos antecipar, vai melhorar bastante esse serviço. Até porque vai ter também outras opções de pequenos provedores que vão comprar da Telebrás e vender também e prestar outro tipo de serviço. As prefeituras poderão fazer os seus programas, mas, de fato, nós sabemos, temos consciência da importância de se fazer os investimentos na região norte do país. E como bem lembrou a senadora Ângela Portela, não é uma região de 20 milhões de pessoas, é 3 vezes a população do Uruguai, ministro. Mas a gente sabe da preocupação dos senhores, né, com essa região, que nós somos de Minas Gerais, mas a gente é muito sensível a esses problemas. A gente sabe das dificuldades, mas houve muitos avanços, né? Nós temos que reconhecer. E temos que reconhecer também o governo, o esforço do governo, não é? Para que todos esses problemas sejam devidamente solucionados. O ministro vai ter que se retirar, porque ele tem um compromisso com a presidente, mas o presidente da Anatel, João Batista Regente, continuar aqui conosco, vai fazer uma explanação para a gente. Ministro, com a palavra para as considerações finais, caso o senhor queira. Muito obrigado, senador Zezé Perrella. Eu quero dizer que eu não tenho o costume de pedir para sair antes, eu acho que o debate tem que ser esgotado, mas eu me coloco à disposição, assim que tiver outra questão importante, outras questões importantes, me chame que eu venho aqui para discutir. E queria dizer para o senador Vital do Rego que eu liguei para o presidente Henrique Eduardo Alves, que me disse que vai defender a inclusão do projeto de lei de antenas no plenário, votação no plenário. Quer dizer, isso com certeza para a nossa área vai ser uma beleza de decisão, assim como foi a contribuição que esta comissão e o Senado deu votando um projeto em pouco mais de 2 meses. Isso nos ajuda muito, muito, muito. Então, quero agradecer e informar a Vossa Excelência que o presidente Henrique Eduardo Alves está atento lá
para as necessidades da nossa área e já me disse que vai propor. Espero que os líderes também aceitem. Provocado por Vossa Excelência, dizer da satisfação de tê-lo também vivendo esse momento aqui na comissão, ministro, Vossa Excelência, que nos brinda novamente com sua presença, pelo vasto conhecimento técnico que Vossa Excelência tem nesses assuntos e o assunto que Vossa Excelência sugere. Ontem, o presidente Renan Calheiros convidou o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, para que o primeiro projeto de leis expressas definido entre Câmara e Senado fosse exatamente a Lei Geral das Antenas, como um testemunho da integração do Congresso Nacional num tema tão importante que Vossa Excelência foi o autor intelectual dessa legislação. Nós aqui no Congresso, senador Eduardo Braga, os senadores todos, eu próprio, fomos apenas instrumentos de uma ação já bem trabalhada no Ministério das Comunicações através de técnicos que assessoraram também Vossa Excelência. Senador, vou agradecer sempre muito a iniciativa que os senhores tiveram. Isso vai nos ajudar muito. E vou agradecer também à Câmara depois. Nós queria só complementar. Com a palavra o senador Jorge Viana. Era mais para poder cumprimentar os nossos convidados, né? O diretor da Anatel e o ministro de Estado das Comunicações, um bom amigo e antigo amigo, Paulo Bernardo. Eu só queria, além de cumprimentar Vossa Excelência, senador Zé Perrella, pela nossa comissão, pela iniciativa de tê-los aqui, tive recentemente com o ministro Paulo Bernardo e ele nos deu a boa notícia, passei ao governador, ele acabou de se referir, e a notícia teve uma repercussão enorme no Acre, que é a perspectiva da chegada da banda larga no Acre até setembro, no empenho do Ministério. Hoje é de baixíssima qualidade os serviços que nós temos. O Acre é um dos poucos estados que a gente começou, eu ainda estava no governo, mas se ganhou uma dimensão maior quando o governador era o Binho Marques, um dos primeiros estados a pôr internet nas cidades, com Floresta Digital, foi pioneiro nisso. Então, o jovem chega na biblioteca, chega nas praças, liga seu computador, e nas escolas, nos bairros, e tem acesso, que hoje é sinônimo de cidadania, ter acesso às redes sociais, ao uso da internet, é sinônimo de cidadania. Mas eu, aproveitando o presidente da Anatel e o ministro, eu também fiquei com outra missão, ministro. Eu tenho duas missões nessa intervenção. A primeira é dizer, por que piorou tanto a qualidade dos serviços de comunicação, seja telefônico, seja de internet no país, tendo em vista que isso foi vendido como a joia da coroa da privatização no Brasil. Eu não estou me colocando contra um serviço de telefonia ter sido privatizado. Para mim, eu não tenho nenhum dogma sobre isso. Mas o certo é que é um mercado crescente, todos reclamam do custo no Brasil. Eu agora vi mesmo os haitianos no Acre domingo. Eles pegam e compram cartão na Bolívia para fazer uso de ligação, usando o sistema de telefonia na Bolívia, do outro lado, eles vão lá, compram o cartão e usam do lado de cá, porque é barato, para fugir do preço do custo do nosso país. Então, nós temos um mercado grande, um dos mercados mais cobiçados do mundo, foi privatizado e a qualidade dos serviços e a qualidade e o preço são sofríveis. Hoje está impraticável a comunicação. Eu sou vice-presidente do Senado, um dos lugares onde tem um dos piores sinais do Brasil é dentro do Senado Federal, e eu acho que a gente tem que ser um exemplo. Falei lá na mesa, estou defendendo que a gente seja uma referência de órgão público, de ter um bom sinal, de ter uma boa qualidade no serviço. Mas se pudesse ter algum comentário nesse aspecto, mas vim também com a outra missão, que é agradecer ao ministro Paulo Bernardo pela decisão que ele tomou, a decisão de governo, da presidenta Dilma, do ministro, de levar a banda larga para o nosso Acre até setembro. Isso é uma notícia que nos alegra e que é sinônimo também de negócio. O governador Tião Viana está trabalhando dedicadamente para que tenha esse call center no Acre. E como é que nós vamos ter call center no Acre se nós não temos uma boa comunicação? Então, eu agradeço e peço desculpa por ter vindo, mas eu vim cumprimentar e agradecer ao ministro por essa decisão que
repercutiu enormemente no Acre de termos banda larga até setembro em Rio Branco, chegando em Rio Branco. Pode falar, presidente. Senador Jorge Viana, uma satisfação falar com Vossa Excelência novamente. Fui questionado aqui pelo senador Petecão, que apresentou um quadro, e eu concordo com a visão que ele tem, de que há uma deficiência muito grande nos serviços na região norte, e tive a oportunidade de relatar justamente a nossa conversa, que nós já estamos a caminho do Acre, senador. Nós fizemos toda a fibra em Mato Grosso, estamos em Rondônia, e como o governador de Rondônia já havia demandado, já tinha feito uma parte importante do trabalho, que foi fazer redes de acesso nas suas cidades, nós já estamos, nesse momento, foi orçado em 4 milhões de reais para fazer só as conexões entre a nossa rede e as redes de Rondônia. Quer dizer, então, eu diria assim, um pouco antes do Acre, o Rondônia vai ficar com uma situação muito, muito melhor, né? E aí nós estamos a caminho, a nossa previsão é chegar em setembro no Acre, né, e podemos nos interligar com todos esses serviços. Até conversando com o senador Petecão, falei, olha, tem certeza que o Floresta Digital é deficiente, porque como é que você atende sem ter tráfego de internet? É igual você ter uma torneira e não ter uma rede de água para atender. Isso não, né? Então, acho que nós vamos ter um complemento importante com essas ações. Quer dizer, quando interligar as redes, nós vamos ter uma mudança de qualidade para o morador do Acre. E uma coisa que eu esqueci de falar quando o senador Petecão perguntou, é que nós estamos negociando com a Colômbia, Peru, uma conexão internacional com esses países, e a nossa ideia é fazer ali acho que é a CIS Brasil, que tem a estrada que vai até o Pacífico. Então, provavelmente, não quer dizer que nós vamos fazer exatamente no traçado da estrada, mas é o mais razoável, até porque também é um trecho bastante difícil de passar, então o mais provável é que se faça. E me disseram que já já tem metade do trecho, já tem fibra ótica do outro lado lá. Não tem, acho que vai ter que andar ali uns 800 quilômetros de distância para conectar, e nós ficaríamos conectados internacionalmente ali com vários países irmãos aqui da região, que também tem uma coisa importante. Então, eu acho que eu quero mais uma vez dizer, chegou aqui agora há pouco, passou a senadora Vanessa, nós não nos orgulhamos do serviço que é oferecido na região norte. Nós achamos que é deficiente, ruim, precário, mas falei para o senador Petecão que ainda neste governo da presidenta Dilma nós vamos melhorar bastante. Não vamos resolver tudo, porque tem coisa que só vai com satélite. Algumas regiões da região norte, que os senhores conhecem melhor do que eu, só chega com satélite. Não tem como fazer fibra, e mesmo os rádios não alcançam pelas distâncias. Mas eu queria aproveitar que estão aqui os 3 senadores do Acre para dizer que eu estou para ir em breve em Rondônia e quero marcar também uma ida no Acre para a gente conferir lá. Muito obrigado. Se for convidado, estarei lá com o maior prazer do mundo, viu, ministro? Eu agradeço, ministro, a presença de Vossa Excelência. Muito obrigado aí pela explanação, né, e pela paciência. Sabemos que o senhor tem que sair agora, né, mas, de qualquer forma, nós colocamos aqui a nossa comissão à disposição, viu, do seu ministério, o que nós pudemos fazer, né, assim, de trabalharmos juntos, né, nós reconhecemos o esforço que o senhor tem feito, que o governo tem feito, né, dentro da sua área. Parabéns pelo grande trabalho que o senhor tem realizado. E muito obrigado aí pela presença. Muito obrigado, senador Zezé Perrella, e continue nos ajudando aqui. Nós temos contado com o grande apoio desta comissão e do Senado, e para nós é importantíssimo esse apoio. Muito obrigado. E se eu puder ajudar seu Palmeiras, que caiu para a segunda divisão, eu vou ajudar, viu? Quem sabe comprar um carro. Vou morrer, não. Tudo bem? Temos aí 3 senadores, né?
Bom, podemos... Olha, eu estou sugerindo aqui ao nosso presidente João Batista, diante da... Hoje está acontecendo várias comissões aí na casa ao mesmo tempo, temos a presença aqui de mais 2 ministros e sabemos que os senadores às vezes participam de duas ou três comissões que acontecem às vezes simultaneamente. Senhor presidente, eu queria sugerir, eu acho que a presença do Dr. João Batista aqui como presidente da Anatel é tão importante, tão significativa, que nós acabamos dividindo com a presença do ministro e não vamos possivelmente ter a oportunidade de ouvi-lo na integralidade de tudo que a gente precisa ouvir. Eu sugeriria que pudéssemos trazer o doutor João Batista numa outra oportunidade, que pudéssemos ter mais senadores presentes e ter mais tempo para ouvi-lo, porque eu acho que o volume de informações que ele detém é extremamente importante e grande, justificaria uma audiência só com ele. Eu trocava a ideia aqui com o presidente também exatamente sobre isso. Nós reconhecemos e sabemos a importância, né, do presidente da Anatel, que tecnicamente, obviamente, tem mais conhecimentos até do que o próprio ministro, não é? Porque é uma área mais... Não, obviamente em determinadas áreas, né? Mas é aquela história, torcemos o Pelé e o Coutinho junto, né? Mas vamos... Mas eu estou dizendo, obviamente, nós sabemos a competência do ministro, né? Mas sabemos a sua competência, presidente João Batista, como técnico. Não é? Obviamente, o senhor tem grande contribuição a nos oferecer. Eu acato a sugestão do senador Lobão. Se o senhor estiver de acordo, nós podemos convocar uma nova reunião, obviamente somente para ouvi-los, né, com a presença de mais senadores. Se os demais senadores estiverem de acordo... Eu fico à disposição e posso trazer aqui, inclusive, algumas questões que estão em andamento hoje na agência, como o monitoramento da implantação do 4G, da 4ª geração, na Copa das Confederações e para a Copa do Mundo, a própria debate da reestruturação da Anatel, que nós estamos trabalhando para fazer uma reestruturação, para buscar esse mercado convergente, a discussão dos 700, que eu acho que a gente pode também trazer aqui, e fica à disposição do Senado, da comissão, para voltar aqui outra hora. Não há problema. Eu estou sendo lembrado aqui pela minha assessoria que 7 de maio é o dia das comunicações, e dá numa terça-feira. Se pudesse essa data, dia 5? Dia das comunicações é dia 5. Ah, dia 5 é domingo, Já estou à disposição, dia 7. Ok. Dia 5 é domingo, aí ninguém vai trabalhar. Se convocar domingo. Declaro encerrada a sessão. Obrigado a todos.